Graça e paz, meus irmãos. Um dia abençoado para vocês, em nome de Jesus, amém? Bom estarmos juntos aqui para buscarmos a presença do Senhor. Que tempo precioso que tivemos aqui já para rasgar o nosso coração diante de Deus através das canções. Às vezes, não sei como que acontece com vocês, mas comigo, às vezes, eu não tenho muito assim palavras para expressar diante de Deus. Mas as canções são verdadeiras poesias que a gente canta e fala assim, era isso que eu queria falar. Puxa, era isso que eu estava sentindo. Então a gente começa a cantar, exaltar o Senhor, louvar o Senhor, e aquilo é a expressão do nosso coração. Espero que você tenha também adorado o Senhor com todo o seu coração, assim como eu também estava adorando a Deus aqui. É muito bom isso. É bom abrir o nosso coração para Deus, e também é bom abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. E o meu desejo, meus queridos, é que Deus fale ao seu coração, que dessa reflexão que nós vamos fazer aqui hoje, você saia com pelo menos um recado do trono da graça de Deus para a sua vida. Que você saia com direcionamento, que você saia com encorajamento e que você saia daqui com certezas e convicções pela fé em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está nos visitando hoje pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo no nosso meio. Você é bem-vindo aqui, a nossa igreja, o nosso coração está de portas abertas. E não vá embora tão depressa. Assim que terminar o culto, vá ali, ó, naquele cantinho aqui, ali chamado Espaço Acolher, que a gente quer conhecer você um pouquinho mais, e para a gente trocar uma ideia, a gente conhecer um pouquinho mais vocês aí, e de repente a gente estreitar os nossos laços de relacionamento. Meus queridos, nós estamos na nossa série de mensagens Ágape, as faces do amor de Deus. Deus expressa o seu amor de diversas formas. Deus, Ele, como o apóstolo Pedro fala, Deus é amor. E nessa essência de amor dele, o ágape expressa muito bem isso, que é esse amor sacrificial, esse amor total, esse amor de entrega, esse amor sacrificial. Isso é ágape, é esse ágape. E só que nessas expressões do amor de Deus, muitas vezes nós pensamos, Deus é amoroso, então porque Deus me ama, então Deus está cuidando de mim. Amém, isso mesmo, Ele cuida. Porque Deus me ama, então coisas boas vão acontecer. Sim, coisas boas acontecem, mas nós não podemos nos esquecer de alguns detalhes, algumas faces, algumas características do amor de Deus. E eu queria conversar com vocês nessa manhã, talvez, numa dessas faces do amor de Deus, que seja um pouco indigesto para nós. Seja um pouco difícil da gente entender essa face. Eu queria trabalhar com vocês nessa manhã dentro dessa temática. Ágape, as faces do amor de Deus, o amor que disciplina. O amor que disciplina. Para isso, quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra lá na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 6. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Pode ser a Bíblia impressa, a Bíblia no celular, pode acompanhar aqui no telão, da melhor forma com que você não se disperse, com que você consiga assimilar melhor a palavra de Deus. Acompanhe a leitura desse texto para nossa edificação nessa manhã. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 6. E a palavra de Deus nos diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Eu quero ler esse finalzinho,
porque o Senhor corrige a quem ama. Esse ama aqui, no texto grego, está ágape. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Curve sua cabeça, fale com Deus, faça uma breve oração, fale: Deus, o que o Senhor quer falar comigo dentro dessa temática, ou nesse texto? Peça para Deus mandar o recado para você, prepare o seu coração, faça uma breve oração. Deus eterno, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui nessa manhã, ó Deus, e o nosso desejo é ouvir a Tua voz. Deus, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos. Não nos deixa, Senhor, distrair. Não nos deixa, Senhor, perder o que o Senhor quer falar conosco, o recado que o Senhor quer dar a cada um de nós aqui nessa manhã. Fala, Deus, através da Tua palavra e usa, Senhor, em nome de Jesus, a minha vida. Me coloco, Deus, nas Tuas mãos nessa manhã e peço, Deus, que eu seja a boca do Senhor ao Teu povo, que eu seja, Deus, porta-voz, canal do Senhor à Tua igreja, Deus. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, Deus, e usa a minha vida, Deus, que eu possa ser, ó Deus, esse vaso de barro, sim, Senhor, mas que eu transborde na vida dos meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem lutas? Quem aqui passa por dificuldades ou tem enfrentado muitos problemas? Você tem passado por tribulações? Você já enfrentou perseguição? Eu não sei vocês, mas às vezes acontece comigo, às vezes eu compartilho com a Elaine, com a minha esposa, e às vezes a gente conversa e fala assim: nossa, mas aquela pessoa parece que não gosta de mim de graça. Não sei se já aconteceu com vocês assim, mas tem gente que não gosta da gente de graça, e na verdade não é de graça, porque tem alguma coisa que não bate. Mas eu não sei se vocês já têm enfrentado ou enfrentam, e existe um discurso que fala assim: você passa por tribulações, dificuldades, lutas? Então venham para Jesus, vocês precisam de Jesus. Vocês precisam de Jesus porque Jesus vai resolver os seus problemas. Esse é um discurso que algumas pessoas utilizam para tentar arrebanhar pessoas, para tentar chamar atenção, conseguir seguidores. Porque, afinal de contas, todo mundo tem os seus problemas. Agora, quando você chega assim: venha para Jesus e Jesus vai resolver todos os seus problemas. Eu quero dizer uma coisa para você: cuidado, porque esse é um discurso mentiroso. Porque esse é um falso discurso. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina sobre isso. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. O Senhor Jesus já falou sobre isso. O próprio Senhor Jesus já explicou: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. No mundo vocês passam aflições, e Jesus, o próprio Senhor Jesus já fala muito sobre isso. Nós vemos na palavra de Deus que esse discurso é um discurso mentiroso. A carta aos Hebreus, do texto que nós lemos, ela foi escrita para cristãos, para os crentes daquela época, que eles se converteram do judaísmo, que eles vieram do meio do povo judeu. Por isso que a carta aos Hebreus. Então essa carta foi escrita a esses cristãos que se converteram do judaísmo ao cristianismo. E por conta da conversão, de deixarem o judaísmo de lado, por conta da conversão de seguirem ao Senhor Jesus, eles começaram, olha só, eles começaram então
a enfrentar muitas dificuldades. Eles começaram a partir daí a enfrentar perseguições, lutas, tribulações. Isso, gente, tanto pelo lado dos próprios judeus, porque os judeus estavam perseguindo eles. Vocês largaram a gente. Então agora vocês vão ver. Então eles estavam perseguindo, como do próprio Império Romano. O Império Romano não simpatizava com os cristãos. E agora os judeus também, a religião também não estava simpatizando com esses tais de cristãos. E por causa de tudo isso, eles estavam sofrendo muito. Eles estavam sendo hostilizados, zombados, ridicularizados, rejeitados pela sua própria família. Até mesmo os seus familiares estavam rejeitando eles. Pense só que situação, alguns tiveram até mesmo as suas propriedades confiscadas. Nossa, começou a mexer com algumas outras coisas importantes, propriedades confiscadas. E alguns deles até sofreram prisões, eram presos. A coisa não estava fácil para eles. Diante disso, o autor de Hebreus, vendo toda essa situação, todo esse contexto, ele escreve essa carta para encorajar esses cristãos que estavam sendo perseguidos, que tinham abandonado o judaísmo, as antigas práticas judaicas, para seguir a Cristo. Então o autor de Hebreus escreve essa carta, olhando para esse povo que estava sofrendo, e alguns deles, ou talvez muitos deles, estavam pensando até em desistir, em voltar atrás. Eu vou voltar ao judaísmo, acho que estava mais fácil. Vou voltar às nossas antigas práticas, porque essa vida está muito difícil. Porque estou passando por muitos problemas. E ele escreve para encorajar esses cristãos a não desistirem, guardem isso, a não desistirem da fé em Cristo Jesus. A não desistirem da fé. E nós podemos ver isso em toda a carta aos Hebreus. Nós podemos ver que Hebreus capítulo 2 fala aqui, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E olha só, até ressaltei aqui o final, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 6, versículo 11 fala, desejamos que cada um de vocês continue, vocês devem continuar mostrando até o fim, tipo assim, não desistam, continuem mostrando o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 39, esse é um texto que eu gosto muito. E ele fala aqui, nós, porém, olha só o que o autor de Hebreus ele trata aqui, para os receptores dessa carta, os destinatários. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos do que? Da fé. Está vendo a fé que eu falei lá no começo? Mas somos da fé para a preservação da alma. É interessante que ao olhar esse texto, principalmente aqui Hebreus capítulo 10, esse é o último versículo do capítulo 10. E interessante que o próximo versículo já está no capítulo 11. E o que trata o capítulo 11 da carta aos Hebreus? Sobre a fé. Ele fala aqui, nós não retrocedemos, nós não somos dos que retrocedem, mas somos da fé. Nós somos da fé. E daí o próximo versículo já fala, ora, a fé. E daí ele começa a trabalhar sobre a fé. Ele trata daí da galeria dos heróis da fé. É interessante que o texto que nós lemos é o texto do capítulo seguinte, porque vem Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, e nós lemos o capítulo 12 de Hebreus.
Mas no capítulo 11, no finalzinho da galeria dos heróis da fé, o texto fala que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. E eu pergunto para vocês, quem são esses? Esses são os da fé. É de Hebreus 11. Esses que foram torturados, sim, esses que sofreram, e esses também que morreram. Eles não aceitaram o resgate. Esses homens e essas mulheres, eles não quiseram o resgate, eles não quiseram nem ser libertos, mas eles falam assim, nós vamos morrer, porque eles entendiam e eles achavam mais digno morrer em nome da fé. Eles consideravam mais digno morrerem em nome da fé. É interessante que a gente pensa que a fé é sempre sobre só eu vou vencer, vou conseguir, vou escapar, mas esses daqui morreram, eles escolheram morrer. E eu quero dizer para vocês que fé é sobre isso. É muito mais sobre isso. Eu fico pensando que eles não quiseram o resgate, mas eles sofreram. Eles deram as suas vidas por conta da fé. Eles sofreram por conta da fé. Assim, eu entendo que a fé não é crer que não passaremos por dificuldades, mas é crer que, mesmo em meio a elas, nós podemos seguir. A fé não é você acreditar, eu tenho fé, não vou passar por isso, não vou enfrentar aquilo, não vamos passar por tribulação, nós não vamos sofrer. Por quê? Pastor, eu tenho fé. Isso não é fé. Você pode até orar para Deus, mas a fé é dizer igual Sadraque, Mesaque e Abdenego, à porta, à beira daquela fornalha, que fala para o rei, ó rei Nabucodonosor, se o Senhor quiser nos livrar dessa fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Nós não nos dobraremos, mesmo se o Senhor não nos livrar. A fé não é que não passaremos pelo vale da sombra da morte. Mas é como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale do quê? Da sombra da morte. O que diz o texto? Não temerei. Por quê? Tu estás comigo. Isso é fé. A fé é acreditar que mesmo diante do vale da sombra e da morte, se o Senhor quiser nos livrar do vale, amém, e glória a Deus por isso. Mas se o Senhor não nos livrar do vale, o Senhor seja louvado, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Fé é sobre isso. E o próprio autor de Hebreus, ele testemunha da fé desses homens e dessas mulheres. E olha só, eu acho lindo também esse versículo que fala que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno desses homens e dessas mulheres que derramaram seu sangue nas arenas, que morreram, foram mortos, torturados em nome do Evangelho, em nome dessa fé. O mundo não era digno deles. Mas existia um pensamento na cultura judaica, tinha um pensamento lá na cultura judaica antiga, e é interessante que a gente pode ver isso também no livro de Jó. O livro de Jó fala que os amigos de Jó chegaram para Jó, e alguns deles perguntaram, Jó, talvez você esteja sofrendo, por quê? Porque você deve ter feito alguma coisa errada.
Jó, será que você não falhou com Deus? Será que você não ofereceu algum sacrifício para Deus? Será que não é isso que Deus está pesando a mão sobre você, Jó? Esse era um pensamento daquela época, da cultura judaica. E que eu quero dizer para vocês, está muito presente também nos nossos dias. Muitas vezes interpretamos o sofrimento como um sinal da desaprovação de Deus. Muitas vezes olhamos para as dificuldades e pensamos, não é possível, eu acho que eu estou falhando em alguma coisa. Eu acho que Deus deve estar bravo comigo. Esses cristãos que deixaram o judaísmo de lado, por eles deixarem o judaísmo, eles tinham ainda essa mentalidade muito forte, porque isso era normal da cultura judaica. Eles poderiam pensar que as dificuldades que eles estavam vivendo e passando, é porque eles tinham deixado o quê? O judaísmo. E isso poderia muitas vezes fazer com que eles estivessem pensando, assim, acho que a gente precisa voltar, então, às nossas velhas práticas. Nós olhamos muitas vezes, gente, porque muitas vezes muitos de nós pensamos dessa mesma forma. E muitas vezes nós pensamos, puxa, as coisas estão caminhando bem, puxa, as coisas estão indo, pastor, nossa, está uma bênção, está tudo certinho, e às vezes a gente pensa, é porque eu estou fazendo tudo certo, então significa o quê? Que Deus está contente comigo. E a gente começa a fazer essa jogadinha, a pensar dessa forma, assim como os judeus antigos pensavam. Também o contrário é verdadeiro. Às vezes as coisas estão complicadas, estão difíceis para nós, o que a gente pensa? Não é possível, estou fazendo alguma coisa errada. Puxa, eu acho que talvez esteja abrindo alguma brecha na minha vida. E daí o que acontece? Daí o diabo está tocando e está fazendo porque estou fazendo alguma coisa errada. E Deus deve estar muito triste comigo, por isso que eu estou sofrendo tanto. Muitas vezes nós olhamos até para o nosso irmão, puxa, mas não é possível, o que esse irmão está passando tanta dificuldade na vida? E a gente começa a fazer até um falso julgamento dentro dessa mentalidade. Puxa, será que tal irmão não está falhando nisso? Deve estar abrindo alguma brecha aqui para o diabo pôr a mão. E a gente começa a questionar, porque muitas vezes a nossa mentalidade é essa mentalidade do pensamento judaico antigo. Em que se nós fizermos o bem, oferecermos sacrifícios, nós estamos aplacando a ira divina. Se oferecermos sacrifícios, nós estamos agradando a nossa divindade, então Deus se alegra, então nós temos as bênçãos, nós obtemos os benefícios dele. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é dessa forma que a vida, e principalmente a vida com Deus, funciona. Então pode surgir talvez diante de nós uma pergunta. Por quê? Por quê? Por que perseguição, provações, sofrimentos e dificuldades atingem a vida do cristão? Talvez essa seja uma das perguntas que você já fez. Ou uma das perguntas que você está fazendo. Deus, por que eu estou passando por essa situação? Deus, por que eu estou experimentando isso? Deus, por que eu estou sofrendo? Muitas vezes nós fazemos essas perguntas. Mas o autor de Hebreus, ele nos responde de uma maneira muito simples e muito clara. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho
a quem aceita. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Diante dessa afirmação do autor de Hebreus, a gente pode tirar aqui duas lições preciosas para nós. O Senhor nos disciplina, em primeiro lugar, porque Ele nos ama. Eu não sei como que está a sua vida, você tem passado por dificuldades? Você tem sofrido? Tem alguma área da sua vida que parece que ali o negócio aperta para você? E parece que você ora e parece que nada acontece, como se Deus estivesse distante. Mas o texto, a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. Ele ama você. Ele ama você, meu irmão e minha irmã. A sociedade não quer desenvolver relacionamentos duradouros hoje. Nós vivemos numa sociedade que não quer pagar o preço de ser amigo, não quer pagar o preço de ter um relacionamento duradouro, firme. Tem até um sociólogo polonês que eu gosto muito de citar, o Zygmunt Bauman, que fala dessa modernidade líquida, ele fala desses relacionamentos líquidos. Por quê? Porque nós vivemos nessa sociedade que não quer algo muito sólido, porque algo que é sólido precisa ser construído. E algo que é sólido, tudo aquilo que precisa ser construído, exige esforço, trabalho e sacrifício de nós. E muitas vezes machuca, às vezes dói. Nós não queremos relacionamentos duradouros porque dá trabalho para nós. Criar vínculos duradouros nos incomoda e às vezes até dói. Então nós não queremos a dor do vínculo. É isso que a sociedade prega. Nós não queremos a dor do vínculo. Escolhemos viver numa superficialidade como uma solução paliativa. Ah, não, eu não quero a dor, então vou buscar algo que seja paliativo. Porque eu não quero a dor, eu não quero sofrer. Então nós buscamos soluções paliativas. E sobre isso tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, e ele trata sobre isso no seu livro chamado Sociedade Paliativa. E ele fala exatamente o seguinte: quem recusa todo estado doloroso é incapaz de vínculos. Olha, não é crente que está falando aqui, tá? Quem recusa todo estado doloroso é incapaz de vínculos. Vínculos intensivos que poderiam doer são, hoje, evitados. Tudo se desenrola em uma zona de conforto paliativa. Nós vivemos numa sociedade que busca o quê? Evitar esses vínculos, porque vínculos nos machucam, causam dor, causam trabalho. Então nós evitamos, então vivemos nessa solução paliativa. Só que essa solução paliativa, ela é superficial. Ela é superficial. Assim, se nós evitamos a correção de Deus, se nós evitamos o trabalho, o esforço, aquilo que é difícil, a disciplina de Deus, então nós também estamos evitando nos relacionar com Ele. Se nós evitamos e não queremos a disciplina de Deus, se nós estamos fugindo disso, consequentemente, nós estamos evitando nos relacionarmos ou aprofundarmos nosso relacionamento com Deus. Tem um teólogo chamado Craig Keener, ele fala que
mais do que questionar sua fé durante a perseguição, os leitores devem encarar o sofrimento como oportunidade bondosa de Deus para conhecer melhor o coração dele. No contexto da literatura de sabedoria judaica, a disciplina era um sinal do amor de um pai por seus filhos, de sua preocupação com que seguissem o caminho correto. Nesse contexto, nós podemos ver na literatura que um pai amoroso é aquele que disciplina, que tem vínculo, tem relacionamento com seus filhos. Por isso ele nos disciplina. Por quê? Porque ele nos ama. Um pai amoroso disciplina seu filho com o objetivo de conduzir as suas condutas e aperfeiçoar os seus passos, fazendo ele crescer e se desenvolver. Isso demonstra relacionamento. Isso é vínculo. Isso é vínculo. Então, a falta de correção não é prova do amor de Deus, mas é prova de que não estamos nos relacionando com Ele. Porque se Ele nos ama, e nós nos relacionamos com Ele, nós nos colocamos na posição de filhos amados, Ele vai tratar com a gente. E é aí que eu quero chegar, nesse segundo ponto. Porque o Senhor nos disciplina porque nós somos filhos. Se você é disciplinado por Deus, em primeiro lugar, Ele ama você. E se você tem recebido a disciplina de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Então você é filho de Deus. Você é filho. Sabe, gente, eu gosto muito de crianças. Eu gosto muito de crianças. Eu gosto de ver a criançada vindo aqui na frente, faz aquele barulho bonito. Sabe o que isso para mim mostra? Mostra que a igreja está viva. É uma igreja viva, tem crianças, tem juventude. Eu lembro quando chegou o brinquedão lá na frente, lá no jardim. Eu estava vendo lá com o pastor Arthur lá, brinquedão, até falei para o pastor Arthur, pô, pastor Arthur, vontade de ser criança de novo. Voltar a ser criança para poder brincar aqui no brinquedão. Que gostoso. E às vezes eu saio daqui e vejo a criançada brincando na frente. Isso é muito bom, isso traz vida. Mas certo dia, eu com a minha esposa, estávamos conversando com um casal conhecido nosso, e eles estavam com o filhinho deles. E a gente gosta de criança, mas a gente sabe que criança, ela às vezes faz bagunça, e é natural. De criança, elas às vezes não param, elas brincam, elas sobem aqui, descem ali, pegam alguma coisa, mas aquela criança não estava bagunçando. Aquela criança, ela estava, assim, ela passou de todos os limites que você poderia imaginar, de alguma coisa que você pudesse imaginar como se fosse bagunça. Era além. E eu com a minha esposa, nós ficamos muitas vezes ali naquela situação desconcertados. Ficamos desconcertados. Sabe o que é o pior? Os pais não faziam nada. Não faziam nada. Eu quase parei a conversa, falei, cadê o pai dessa criança? E os pais não faziam nada. E o negócio estava além, gente, além. Não é bagunça de criança, o negócio estava além. Estava estragando. Estava além. Era muito claro que quem mandava ali naquele relacionamento, naquela situação, não eram os pais. Quem mandava ali era o filho. Na verdade, existia um problema ali. Existia um problema, mas o problema maior não era a criança. Eram os pais que eram negligentes. Richard Phillips, um pastor presbiteriano, norte-americano, e ele fala que no mundo antigo a disciplina era
prerrogativa inquestionável e a obrigação de um pai. Um filho não ser disciplinado por seu pai não era sinal de favor, mas de negligência e rejeição. O amor paterno e a disciplina andam juntos. Quando o pai não disciplina, não é sinal de favor, mas de negligência e rejeição. Porque amor e disciplina caminham juntas. Caminham juntas. Sabe, eu não posso corrigir o filho dos outros. Mas guardem isso. Eu posso corrigir os meus filhos. Eu posso corrigir a minha filha. Nós não podemos corrigir os filhos dos outros. Nós corrigimos os nossos filhos. Aquele que é meu filho. É meu filho. Se você é disciplinado por Deus, você é filho. Você é filho. Porém, a disciplina do pai vai além de só corrigir o seu filho, no sentido de ser uma pessoa boa, de andar nos caminhos corretos. Mas tem também o propósito de nos treinar. Isso é muito importante aqui que está nesse texto. Tem o propósito de nos treinar. Para quê? Aí Craig Keener, que é o outro teólogo, ele fala o seguinte, que é natural que a ilegitimidade afetasse negativamente a condição social da pessoa, bem como seus direitos de herança. Os pais estavam mais preocupados com os seus filhos, aí no sentido de disciplina. Os pais estavam olhando para aqueles que seriam os seus herdeiros, para disciplinar, corrigir, ensinando, treinando eles no caminho. Filhos legítimos eram tratados com rigorosa disciplina, porque estavam sendo treinados para herdar tudo aquilo que era do seu pai. Filhos que são treinados, filhos que são disciplinados, eles estão sendo treinados porque eles são herdeiros de tudo aquilo que é do pai. De tudo aquilo que é do pai. O pai tinha que ensinar os seus filhos a lidar com as coisas dele, porque também eram dos seus filhos. Aquilo que é do pai, o reino do pai, ele dá como herança aos seus filhos. Por isso o Senhor nos disciplina como filhos amados. E aí eu digo para vocês que se você é disciplinado por Deus, então você é filho. E se você é filho, você também é herdeiro de Deus. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, porque se você é filho de Deus, você então está sendo disciplinado. Então se você é filho e está sendo disciplinado, significa que Deus tem uma herança para você. Você tem herança no céu. Chamo aqui os nossos irmãos do grupo do louvor à frente. O teólogo William MacDonald, ele fala que nada acontece por acaso a um cristão. Deus aproveita as circunstâncias adversas da nossa vida para nos conformar à imagem de Cristo. Deus aproveita essas dificuldades, essas situações adversas da nossa vida para gerar a imagem de Cristo em nós, em mim e em você. Quando Deus vem ao nosso encontro, quando Deus vem ao seu encontro, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Ele não apaga a sua história. Ele não apaga a sua história. Ele sabe qual é a sua história.
Sabe aquela sua história? Sabe aquela situação? Sabe aquela luta que você tem enfrentado? Ou aquela situação que você passou lá atrás? Deus conhece, mas Ele não apaga essa história. Sabe por quê? Porque Ele pega essa sua história de sofrimento, de tristeza, e redime essa história. Aquilo que antes te fazia chorar, sofrer, hoje você olha para tudo isso, e você pode imaginar Deus trabalhando no seu coração, para gerar a imagem do Filho em você, na sua vida. Ele redime a sua história, para que você possa olhar para a sua história com os olhos da fé, como Ele mesmo vê, como Ele mesmo enxerga, dando um novo sentido para as nossas dores. Sabe esse seu sofrimento? Essa sua dor? Deus está gerando Cristo em você. Sabe essa luta que você tem enfrentado? Que às vezes parece que não passa. Saiba que você é amado por Deus. Saiba que você é amada por Deus. Você está enfrentando dificuldades. Você é filho. Você é filha. Deus está alinhando o seu coração, a sua vida, os seus passos, para que você saiba lidar com a herança do reino eterno, que Ele tem para você, para os seus filhos, para quem é filho. E assim como o fogo purifica o ouro, Deus usa das situações mais adversas da nossa vida, para nos corrigir como filhos, a fim de gerar a imagem do Filho, de Jesus, o Filho perfeito em nós. Eu concluo aqui com as palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, dizendo: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você tem sofrido? Também com Cristo nós seremos glorificados. Diante dessa verdade, eu convido você a se colocar em pé agora e cantarmos essa canção, exaltando o nome do Senhor, como filhos amados de Deus.